Oi, empreendedoras da Rede Mais Mulheres. Que bom que você chegou até aqui. Isso significa que você quer aprender algo, né? Que vai revolucionar a forma como você trabalha no seu negócio. Então, se você já se pegou perdendo horas e horas e horas fazendo tarefas repetitivas, criando o mesmo tipo de conteúdo, ou respondendo as mesmas perguntas, dos seus clientes, explicando as mesmas coisas 1000 vezes, eu vou dar para vocês algo assim, um robozinho que vai ajudar vocês vão poder criar um robô que vai fazer tudo isso por você, que vai conhecer o seu negócio melhor que qualquer funcionário, que vai trabalhar 24 horas por dia e que nunca vai te pedir aumento. Então, o que que nós vamos fazer hoje? Hoje eu vou te mostrar como que você pode criar um robô personalizado, que são basicamente versões personalizadas do ChatGPT, que são treinadas especificamente para o seu negócio. Então, assim, imagina que você vai ter uma assistente virtual que vai conhecer toda a sua metodologia de core, que vai falar exatamente como você, que vai saber todos os detalhes dos seus produtos, dos seus serviços e que vai poder te ajudar em dezenas de tarefas diferentes, né? Então, por exemplo, vou para contextualizar e vocês imaginarem aqui junto comigo, caso você trabalhe com uma clínica de estética, esse robô vai poder te ajudar a criar roteiros para consulta, responder dúvidas sobre procedimentos, elaborar protocolos de atendimento, criar conteúdos educativos para os seus pacientes, ou se você é uma mentora, pode te ajudar a gerar exercícios personalizados baseados na sua metodologia, pode te ajudar a criar, todo o seu conteúdo para você dar as suas sessões, com o seu grupo ou sessões individuais, desenvolver todos os materiais de apoio. Enfim, gente, se você trabalha como advocacia, pode te ajudar a criar modelos de contrato, roteiros de atendimento, explicações simplificadas de processos jurídicos. Então, assim, a diferença do que a gente vai ver aqui hoje é que, né, usar o ChatGPT normal e ter o seu próprio robô assistente personalizado do GPT vai ser como a diferença de contratar uma estagiária né, na sua empresa ou treinar um especialista na sua área. Então o ChatGPT, que nós vamos, né, que normal, que todo mundo geralmente usa, não conhece o seu negócio, não sabe da sua metodologia, ele esquece tudo que você falou na conversa anterior. Já essa personalização que a gente vai fazer aqui nesse robô, ele vai ser treinado especificamente para você, vai conhecer todos os detalhes do seu trabalho e nunca vai se esquecer de nada. Incrível, né? Então, bora lá, vamos começar? Então, vou compartilhar minha tela e vou começar a explicar o que seriam, né, na verdade, o que são exatamente esses robôs assistentes personalizados. Então, pensa assim, é como que se você pudesse clonar toda a sua especialidade, a sua expertise e colocar dentro de uma inteligência artificial. Então, você vai ensinar para esse robô tudo sobre o seu negócio, a sua forma de trabalhar, a sua metodologia, o seu tom de voz, os seus processos, e depois ele vai conseguir aplicar todo esse conhecimento em qualquer tarefa que você for pedir. Vou dar alguns exemplos práticos para você entender melhor, tá? Então vamos supor se você tem um consultório de psicologia, você pode treinar um robô que vai conhecer sua abordagem terapêutica. Então, que vai poder criar materiais educativos sobre saúde mental, usando a sua linguagem, né? Vai estar gerando ideias para dinâmicas de grupo, porque ele já conhece as suas técnicas favoritas e vai poder estar te sugerindo exercícios diferentes para tipos de pacientes diferentes. Então, assim, ele não vai fazer a terapia, obviamente, mas ele vai te dar um suporte em todas essas tarefas administrativas e de criação de conteúdo, tá? Se você trabalha, por exemplo, com marketing digital, você pode criar um robô que conhece todos os frameworks do seu trabalho, que sabe como é a estrutura das suas campanhas, que conhece o perfil dos seus clientes típicos. Então, ele pode criar briefings para vocês, propostas comerciais, relatórios de resultado. Então, assim, imagina que tem alguém que sempre vai estar te lembrando das metas. Olha, fulana, as métricas são importantes, então vamos lá, para você bater essas metas, você tem que fazer, não se esqueça de fazer esse plano. Então, é muito importante. Obviamente que vai diferenciar muito para cada tipo de cliente, né, se você for fazer isso, tem templates que você vai ter que adaptar, que vai funcionar melhor, mas ele é ótimo. E, finalmente, outro exemplo aqui para finalizar, quem trabalha com educação, né, seja presencial ou online,
O robô também pode conhecer a sua metodologia de ensino, criar esses planos de aula baseado no seu estilo, gerar exercícios, atividades, criar materiais de apoio, e até mesmo sugerir formas diferentes de você explicar alguns conceitos complexos usando algumas técnicas mais pedagógicas. O importante, independente de qual exemplo que eu tô te dando aqui, é que a grande sacada é que esse robô ele não é genérico, tá? Por quê? Ele não vai te dar respostas padrão que você vai encontrar em qualquer lugar da internet. Ele vai te dar respostas baseadas na sua forma de trabalhar, na sua metodologia, no seu conhecimento específico. Então é como você realmente vai ter literalmente uma assistente que passou anos trabalhando com você e conhece todos os seus processos. E aqui que eu preciso falar uma coisa muito importante, que é a questão da metodologia, porque muitas empreendedoras, elas me perguntam: "Ai, Mi, mas eu não tenho uma metodologia clara". Obviamente, né, se você pode parecer muito complicada. A verdade é que todo mundo tem metodologia, tá? Porque se você trabalha já há algum tempo na sua área e você já tem resultados, você tem uma metodologia, mesmo que você não tenha sistematizado ela ainda, né? Você tem uma forma particular de abordar problemas, de atender clientes, de estruturar o seu trabalho. O que acontece é que muitas vezes essa metodologia tá só na sua cabeça. Ela não foi organizada, ela não foi estruturada, ela não foi documentada, tá? Bora lá então agora para a parte prática. Primeiro, eu preciso ser muito direta, tá, com você sobre uma coisa. Para criar esses robôs, esses assistentes personalizados, você precisa da versão paga do ChatGPT, que custa, se eu não me engano, R$ 97 no Brasil e 20 euros, 17 libras aqui na Europa. E antes que você pense: "Ai, Michele, mas é caro", vou te fazer uma pergunta: quanto tempo você gasta por semana fazendo tarefas repetitivas no seu negócio? Quantas horas você perde criando conteúdos, respondendo as mesmas perguntas, explicando os mesmos processos? Pense nisso. Se você não está disposta a investir menos de R$ 100 ou 20 euros numa ferramenta que vai te economizar horas de trabalho e vai acelerar o seu negócio, olha, você precisa realmente reavaliar a sua mentalidade empreendedora. Porque quando você pensa em escassez, você atrai escassez. Quando você investe em ferramentas que potencializam o seu trabalho, você atrai abundância e crescimento. Como você espera que alguém pague você se você nem está disposto a pagar uma ferramenta que vai te ajudar? Faz sentido? Então, vocês não têm que considerar isso como uma despesa, é o investimento. E é o retorno que você vai ter em tempo, economizando, em qualidade do seu trabalho, na capacidade de você atender mais clientes. Você vai pagar, essa mensalidade várias vezes. Então, se você realmente está comprometida com o crescimento do seu negócio, essa é uma decisão óbvia. E eu falo isso para tudo, tá? Seja o ChatGPT, ferramentas, investir em mentorias, mas tá, não vou me prolongar nisso, mas acho que deu para entender a mensagem, né? Então, bora lá. Agora vamos para o passo a passo. Então, primeiro você vai entrar aqui no ChatGPT, na versão paga, como eu falei, e vai clicar aqui no lado esquerdo, no canto superior. Ai, desculpa, aqui. No canto superior direito, você vai criar Explore. O meu tá em inglês, tá, gente? Mas você vai criar aqui em mais GPTs. E aí você vai criar em criar, para você poder estar criando um novo ChatGPT. E aí você vai ver 2 abas aqui, um é criar e o outro é configurar. Primeiro a gente vai no de configurar, porque é onde a mágica acontece, tá. Então aqui no primeiro campo, você vai colocar o nome do seu assistente, do seu robô, né. Eu recomendo que você faça algo específico, algo estratégico, não coloca nomes genéricos como: "Ai, assistente de marketing", ou "Ai, o robô de conteúdo". Coloca algo como, não sei, se você trabalha especialista em harmonização facial, doutora Maria, ou mentora de carreira feminina do método da Ana. O nome ele precisa deixar claro do que se trata e para quem foi feito, tá? Na descrição, você vai explicar em uma ou duas frases o que esse robô faz. Então, por exemplo, especialização em harmonização facial que cria protocolos de atendimento, materiais educativos e roteiros de consultas baseada em 10 anos de experiência clínica.
Agora aqui a gente chega na parte mais importante, as instruções, porque é aqui que você vai treinar o seu robô, é aqui que você vai transferir todo o seu conhecimento para ele. Então aqui, eu vou dar para vocês, eu vou disponibilizar para vocês um template, muito mais robusto, tá, do que você encontra por aí. E aqui nesse template você vai começar a definir a identidade do robô. Você vai ter que obviamente que você vai ter que substituir tudo que está aqui em colchete pelo seu negócio, por você, da sua empresa. Então, por exemplo, você é, aí vai substituir aqui em seu nome, especialista em, aqui a sua área, o seu nicho, com tantos anos de experiência. Atua especificamente com, é reconhecida por, tá? E aí coloca tudo isso. Depois que você detalhar de tudo isso, você vai pular para explicar toda a sua metodologia. E aqui, gente, é fundamental que você seja específica. Não adianta você falar: "Ah, eu uso uma abordagem humanizada". Você precisa explicar o que isso significa na prática. Então, por exemplo, a minha metodologia se baseia em três pilares. Primeiro, a análise facial completa, considero toda a harmonia, a proporção, características naturais da minha cliente. Segundo, a educação da paciente sobre os procedimentos, os riscos, expectativas, tudo muito realista. E terceiro pilar, o acompanhamento pós-procedimento, porque tem protocolos de cuidado personalizado. Então, seja específica com a sua maneira de trabalho, o procedimento que vocês usam, tá? Depois também você vai precisar definir o tom de voz do seu robô, né? Como que você se comunica com as suas clientes? Você é mais formal? Você gosta de algo mais informal, mais divertido? Né, você usa termos mais técnicos ou você gosta de explicar de uma forma mais simples? Você é mais direta, você prefere usar o storytelling, né? Por exemplo, o meu tom de comunicação, ele é acolhedor, mas ele é mais profissional. Então eu sempre explico, todos os meus procedimentos, os meus processos de forma didática, mas eu evito fazer essas promessas irreais, esses gatilhos emocionais. Eu uso uma linguagem mais acessível, mas também técnica quando necessário, tá. Então eu nunca uso termos como eu nun eu o meu robô sabe, nunca usa termos como milagroso, ganhe dinheiro, vamos nessa, revolucionário, podemos mais juntas, sabe, coisas muito clichê, o meu robô já sabe que ele deve evitar fazer usar esses tipos de palavras. Então você deve especificar como o seu robô deve estruturar as respostas para diferentes tipos, de demandas também. Esse é outro ponto importante. Por quê? Por exemplo, quando você for criar né, vamos continuar com o mesmo exemplo, criar o protocolo de atendimento. Você tem que falar para a pessoa: "Olha, sempre inclua, fazer uma amnese detalhada, fazer uma análise facial, uma explicação do procedimento, cuidado prés e prós, contraindicações". E aí quando, for responder as dúvidas dos pacientes, sempre reforce a importância da avaliação presencial. Porque quando você coloca esses modelos concretos, né, quando você não fala só de teoria, você mostra como você trabalha na prática, né. Então, por exemplo, quando você coloca um exemplo de para finalizar, tá, gente? Rugas de expressão. Olha, para quem tem rugas de expressão, eu primeiro avalio o padrão da contratação muscular, eu depois explico como o botox vai atuar naqueles músculos, eu mostro os resultados esperados para essa minha paciente, falo sobre a duração do efeito, possivelmente, se tiver algum efeito colateral, eu menciono, mas assim, a ideia é que eu sempre reforço que o objetivo é suavizar e não paralisar completamente, você vê? É importante você explicar isso. Já na sessão de conhecimento, você pode fazer, todo um upload de materiais que você usa no seu trabalho, ou de apresentações que você já teve, ou de protocolos que você já criou, ou algum material educativo, ou até mesmo, screenshots, cópias, né, das suas redes sociais, de todos os conteúdos que você já fez, qualquer informação que seja importante sobre a sua metodologia, a sua forma de trabalhar, tá? Você também pode, configurar aqui em conversas iniciais, que são como botões prontos para fazer algumas tarefas mais comuns. Então, por exemplo, se você cria aqui um que é
crie um protocolo para a primeira consulta de harmonização. Ou, explica os cuidados pós-botox. Ou gere um material educativo para mim, para o meu público, eu quero fazer da linha editorial tal. Enfim, inúmeras coisas, eu poderia ficar aqui explicando muito. Mas bora que agora eu quero falar sobre algo fundamental, que, se deu para ter uma ideia para vocês que é muito importante explicar a sua metodologia ou a forma que você trabalha, tá? Tem que ser de uma maneira, se você quer um robô que fale a sua linguagem, que realmente entregue os resultados, seja para você ou para sua cliente, se você for fazer para alguma cliente, tem que estar muito bem fechadinho, muito bem estruturado. E eu sei que muitas empreendedoras, né, porque pelo menos acontece comigo, quando elas me procuram querendo criar esses robôs, esses assistentes personalizados, quando eu pergunto para elas sobre a metodologia delas, elas ficam meio perdidas. Elas falam: "Ai, eu não sei se eu tenho uma metodologia específica, eu meio que faço intuitivamente". E olha, eu vou deixar bem claro, tá? Se você quer criar um robô que realmente funciona, que realmente representa a sua expertise, você precisa ter clareza sobre a sua metodologia. Porque o robô, ele só vai ser tão bom quanto as informações que você dá para ele. Então, se você não souber explicar como você trabalha, ele não vai conseguir replicar o seu trabalho. Então, vocês entendem que uma metodologia não é algo complicado ou algo acadêmico. É simplesmente a forma sistemática como você aborda o seu trabalho. Tá? É muito importante, se você é uma nutricionista, qual que é o seu processo? Você como profissional, quais são como você monta os seus planos quando você entrega para os clientes, qual a sua abordagem, como você faz o acompanhamento, tudo isso é uma metodologia, tá? Então muito importante, espero que esteja ficado claro, porque o que acontece é que muitas profissionais, fazem tudo isso, mas elas nunca pararam para documentar, para sistematizar. E caso até eu vou aproveitar e fazer uma oferta, se você ainda não tem uma metodologia estruturada, se você não sabe como organizar todo o seu conhecimento num sistema claro, me procura. Eu trabalho especificamente ajudando empreendedores a estarem criando metodologias únicas, mecanismos únicos, que não só organizam o trabalho deles, mas também faço que eles se tornem um diferencial, tenham um diferencial competitivo, tá? Porque, olha, qualquer pessoa pode copiar os seus preços, pode oferecer os seus mesmos serviços, mas ninguém pode copiar a sua metodologia, a sua forma única de abordar os problemas com seus clientes. E é isso que torna qualquer pessoa insubstituível no mercado, tá? Então, bora lá. Agora, qual que é o próximo passo? É depois de configurar tudo, você vai clicar aqui em criar, escolher se você quer que o robô seja privado ou só para você, ou se você quer compartilhar. E no começo, eu recomendo, você deixar privado para você testar, para você ajustar, tá. Por quê? Agora vem, vamos finalizar com a parte do teste. Então você vai começar com alguns comandos bem simples, relacionados ao seu trabalho. Então, por exemplo, você vai criar, né, para a gente voltar a falar da mesma área, dos mesmos exemplos. Crie um protocolo para atendimento, de uma cliente iniciante. Ou explique o meu método de trabalho para um cliente em potencial. O importante é entender que o seu robô ele vai evoluir. Então, nas primeiras tentativas, talvez as respostas elas não vão ser perfeitas. Normal, tá? Você vai ajustando as instruções, sendo mais específica, dando mais exemplos, até que ele entenda exatamente como você trabalha. E aqui vai uma dica super valiosa para vocês, tá? Sempre que o robô fizer algo que não tá do jeito que você quer, você volta lá nas configurações aqui e você vai ser mais específica sobre aquele ponto. Então, por exemplo, se você está sendo muito técnica e você quer usar uma linguagem mais acessível, você adiciona aqui, olha, sempre explique termos técnicos de forma simples, como se você estivesse falando com alguém, para alguém, desculpa, que nunca ouviu falar do assunto. Eu vou também deixar aqui para vocês no documento do Notion, o link de um assistente que ele é um assistente que te ajuda a melhorar os prompts. Então, mesmo que você tenha uma ideia, mas não sabe como escrever, você joga lá no prompt que ele vai refinar para você e vai criar uma estrutura melhor. Ou
eu sempre recomendo depois que uma vez que você termine aqui as instruções, o seu prompt, sempre leva mostra explica o objetivo, né, primeiramente, o que você quer fazer, fala: "Vou copiar aqui para você o prompt que eu estou querendo colocar nas instruções do meu robô e me ajuda a refinar". Ele sempre vai te ajudar. Você não precisa aprender engenharia de prompt para criar um assistente. Existem já ferramentas que te ajudam, então eu também altamente recomendo você usarem esses tipos de assistentes robôs que te ajudam a melhorar o prompt. Então, gente, recapitulando, os, robôs assistentes do GPT são ferramentas poderosas que vão revolucionar a forma como você trabalha. Se você ainda não tem, você já está no passado, tá? Não se preocupem, porque eles não vão substituir a sua expertise, eles só vão potencializar a sua capacidade de produção, a sua eficiência, a sua qualidade de trabalho, tá? Então a chave ela está em 3 pontos. Primeiro você tem que investir na ferramenta sem ter essa mentalidade de escassez. Segundo que você tem que ter uma metodologia bem estruturada para você ensinar ela para o seu robô, para o seu assistente. E terceiro que você tem que ser específica e detalhista na hora de fazer as configurações, tá? Deixa aqui nos comentários qual que vai ser o seu primeiro robô assistente que você vai criar para o seu negócio. E se esse vídeo foi útil para você, eu vou pedir para você compartilhar com outras empreendedoras que precisam também estar otimizando os processos delas e é isso, espero que tenha ajudado vocês. Um abraço e até a próxima.